paz do Senhor, adolescentes, a paz do Senhor, irmãos. Prazer maravilhoso estar aqui nessa manhã com vocês para compartilhar um pouco mais da palavra de Deus, falar um pouco do amor de Deus. Sabemos que domingo é o dia do Senhor e um privilégio muito grande estar em casa juntamente com a família para juntamente compartilhar a palavra de Deus, compartilhar esse momento único, de estar em família, de estar reunidos para proclamar esse nome, que é sobre todos os nomes, o nome de Cristo. É uma oportunidade também para nós, pais, nesse momento, ensinar os nossos filhos, sentar com os nossos filhos, comentar a palavra de Deus, ensinar para eles a palavra de Deus. Vivemos dias difíceis, dias de correria. Esse momento é a escola dominical, a maior escola do mundo, a escola que nos ensina a ganharmos a nossa salvação, a vida eterna. Então vamos aproveitar esse momento, Pai. Nós temos um devocional, a nossa Bíblia, McChain, é maravilhosa a forma de estudo dela. Então vamos incentivar os nossos filhos a ler a palavra, assim como está em Deuteronômio, ao levantar, ao acordar, ao deitar, gravar nos umbrais, nas portas, indo e voltando, inculcar na cabeça dos nossos filhos a palavra de Deus. Porque isso prestaremos conta diante de Deus, ou do nosso zelo, ou da nossa negligência. Assim como o pastor responde pela igreja diante de Deus, responderemos diante de Deus pela nossa família. Os nossos filhos é como flecha na mão do arqueiro, a direção. Deus está no controle, mas cabe a nós direcionar os nossos filhos. Então, não sejamos responsáveis, mas sejamos prudentes na educação dos nossos filhos, educando para glorificar e para morar no céu. Glórias a Deus. Nessa oportunidade também, quero convidar todos vocês, crianças, jovens, adolescentes, que nos assistem nessa manhã, a adorar o Senhor com as nossas ofertas. Nós temos aí na nossa tela o Pix, o PicPay, a conta da igreja. Fique à vontade para dar os seus dízimos, as suas ofertas, contribuir. Ah, mas eu sou adolescente. O Senhor nunca despede ninguém de mãos vazias. Desde novo precisamos aprender a levar as nossas ofertas, os nossos dízimos e os nossos votos a Deus. O Senhor não precisa, mas a obra de Deus precisa se sustentar de mantimentos. Então nós contribuímos para a glória do nome de Jesus. E contribuindo com alegria, você colherá, porque a palavra de Deus é verdadeira, é inerrante, e o Senhor não fica devendo nada a ninguém. Que você possa ofertar com alegria, doar com alegria, para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos orar nesse momento para dar início à nossa lição. Oremos. Senhor Deus, mais uma vez estamos na Tua presença para Te agradecer por essa manhã, para Te agradecer por esse dia, Pai, por termos acordado, por termos levantado nessa oportunidade. Nos dê sabedoria para falar do Teu amor, nos dê sabedoria para falar da Tua palavra, pois a Tua palavra nos diz que ela não volta vazia, Pai. Então, nessa manhã, venha repreender todo impedimento, Pai, toda barreira, Pai, e que a Tua palavra possa penetrar em cada coração que nos assiste nessa manhã e que no final dessa aula, vidas sejam transformadas para a honra e glória do Teu santo nome. Glórias a Deus. A nossa lição nessa manhã, a santidade não saiu da moda. É uma lição para os adolescentes, mas é um tema que ele é pertinente para toda a igreja, para todos os cristãos do mundo, pois nós precisamos ser santos, pois a Bíblia nos convoca a ser santo, pois o Deus que nós servimos é um Deus santo. Então o tema dessa lição é: a santidade não saiu de moda. Nunca vai sair de moda, por quê? Porque o nosso Deus é um Deus santo, não compactua com o pecado, é um Deus que não peca, é um Deus que não conhece pecado. Então, para nos relacionarmos com o nosso Deus, para chegarmos diante dele, precisamos ser santos, sermos separados. Então, a santidade para o cristão, ela é imperativa, nunca vai sair da moda, seja qual for a sua faixa etária de idade. Ser santo é a condição para estar no céu, porque Hebreus fala, sem a santificação ninguém verá Deus. E Pedro fala, sede santo porque eu sou santo. O Levítico também fala, sede santo porque eu sou santo. É um imperativo. Então precisamos ser santo para chegar diante de Deus. O nosso texto bíblico está em 1 Tessalonicenses 4, 1, 7. E eu quero ler com os irmãos os 7 capítulos, porque é uma exortação à piedade, uma exortação à santidade. E nós precisamos ser santos. E vamos aprender nessa manhã. Aqui a aula é corrida. Nós falamos às vezes muito rápido, mas irmão, se você não fez isso ainda, leia a lição, leia a Bíblia, não deixe de ler, não sejamos negligentes no aprendizado da palavra de Deus, não venhamos para a lição sem ter estudado antes, vamos servir a Deus com zelo,
pois negligentemente aquele que faz a obra do Senhor, mas responderá. Então vamos fazer com zelo, vamos nos esmerar na palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscências, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então Paulo escreve a Tessalônica uma exortação à santidade, como devemos nos andar, como devemos nos portar, como devemos demonstrar a nossa santidade, a piedade, separando-se do mal, amando o nosso próximo, amando a Deus. E isso é ser santo, irmão. Amar o nosso próximo, amar a Deus, nos purificar, ser separado desse mundo. E Paulo escreve à igreja de Tessalônica essa exortação à piedade. E o destaque aqui fala: Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Os nossos objetivos dessa lição: mostrar que ser santo não é uma opção para os cristãos, mas um mandamento. Então vimos aqui, ser santo não é opção para o cristão, é um mandamento, é imperativo. Sede santo, porque eu sou santo. Devemos destacar também o interesse de Deus em nossa santificação. Deus não nos chamou para a perdição, Deus nos chamou para sermos separados, nos escolheu para morarmos no céu. E Ele quer que nos purificamos, abandonamos o nosso pecado para se aproximarmos dEle, para morarmos no céu com Ele. Ele nos criou, nos formou para nos relacionarmos com Ele. Foi assim lá atrás. Desde a época de Adão, Deus nos criou para a intimidade, para a comunhão. Então, irmãos, não é uma moda passageira. Ser santo é condição para servir a Deus. E o outro tópico aqui é explicar que o ficar não tem nada a ver com o jovem cristão. Então, irmãos, a nossa vida adolescentes, a nossa vida cristã que nos ouve nessa manhã, ela não é dupla, é uma vida só. Deus nos formou para nos abster desse mundo. Deus nos formou, nos separou para adorá-lo. Então, e nós não temos uma vida dupla, nós não somos seres dicotômicos. Na igreja somos uma coisa, perto dos nossos pais somos uma coisa, e fora da igreja, no colégio e outros lugares, apresentamos outra conduta. Não, nós somos seres, irmãos, para adorar ao Senhor. Devemos lembrar que o nosso corpo é morada do Espírito Santo de Deus, e Deus nos chama a santificação. E não temos duas formas de agir, porque o Senhor, Hebreus fala, que os seus olhos todas as coisas estão nuas e patentes aos teus olhos, nada pode ser escondido dele, ainda que eu me esconda do pastor, ainda que eu me esconda dos meus pais, mas diante dos olhos de Deus nada fica encoberto, irmãos, e todo pecado é contra Deus. Então por isso ele nos convoca à santidade, nos convoca a ser santo. E isso é o nosso primeiro tópico: fui chamado para ser santo. Santo quer dizer separado, santo quer dizer, irmão, separado desse mundo, separado das imoralidades, das concupiscências, dos desejos, da idolatria. Nós vimos aqui na lição, ao lermos o Antigo e o Novo Testamento, percebemos que o Deus Santo convocou o seu povo escolhido para ser santo. Levíticos 11:45 fala isso: sede santo porque eu sou santo. Então, desde lá de trás, Deus formou um povo, Deus criou um povo para adorá-lo, construiu o templo, a arca, todos os seus ornamentos, para que esse povo não se perdesse, não adorasse outros deuses, não se contaminasse com a prostituição, com a idolatria daqueles povos que o cercavam, mas fosse separado para adorá-lo, porque o nosso Deus é um Deus zeloso, é um Deus que tem ciúmes de nós. Ele não quer que nós dividimos a nossa adoração, porque de uma mesma boca não pode proceder duas fontes, doce e amarga. Não, irmãos, nós devemos ser únicos em adorar ao Senhor, nosso Deus. Precisamos viver em inteireza de coração, sermos santos para glorificar o nome do nosso Deus, pois o sacrifício de Cristo, ele não pode ser invalidado através de nossas atitudes, de nossas condutas. Precisamos a cada momento relembrar: o Senhor morreu e ressuscitou e voltará para buscar um povo lavado e remido pelo teu sangue. E não tem três caminhos, meus jovens, meus adolescentes, quem nos ouve nessa manhã. Ou você caminha com Cristo e mora no céu, ou você caminha de outra forma e habitará o inferno.
Seja qual for o seu limite de idade, se você comete pecado, você responderá. E se você não pedir perdão dos seus pecados, infelizmente, você não habitará nas mansões celestiais. E eu estou falando para os adolescentes nessa manhã, você precisa se santificar. Assim como no passado tivemos Samuel, Sadraque, Mesaque, Abednego, você precisa se santificar, se abster desse mundo. Ou o contrário, infelizmente, você não herdará as mansões celestiais. Nós precisamos ser santo, porque o nosso Deus é santo. Glórias a Deus. Paulo diz aos irmãos da cidade de Tessalônica que a vontade de Deus para a vida deles é que sejam santificados. Glória a Deus. 1 Pedro 15,16 fala para a gente, irmão, para se relacionar com esse nosso Deus, não é de qualquer forma, porque um Deus santo, precisamos ser santo. 1 Pedro 15,16 fala, considerando a santidade daquele que vos convocou, sede santo em toda a vossa maneira de se portar, porque está escrito, sede santo porque eu sou santo. A palavra de Deus está falando, para você ser santo, para você se relacionar com o nosso Deus, não é de qualquer forma. Ele fala, sede santo em toda a vossa maneira de se portar, em todas as vossas atitudes, com atitudes concretas, com os seus olhares, aonde os seus olhos têm te levado. Seus olhos têm te santificado, aquilo que você tem observado, aquilo que você tem olhado, aquilo que você tem, os vídeos que você tem olhado, aberto, longe dos seus pais, longe dos pastores, longe da igreja. Será que isso tem agradado a Deus? Será que isso você tem feito para a glória de Deus? Os seus olhos têm glorificado a Deus ou os teus olhos têm te levado a pecar? Porque se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, a Bíblia diz. Será que o seu corpo tem glorificado a Deus? Será que os seus olhos têm glorificado a Deus? Sede santo em toda a vossa maneira de se portar, as suas mãos, será que as suas mãos têm glorificado a Deus? Ou suas mãos têm tocado em coisas profanas, em coisas imundas, que desagradam o nosso Deus? Será que você tem usado as suas mãos para se prostituir, para se masturbar, para fazer outras coisas que desagradam o nosso Deus? O Senhor, os olhos dele estão patentes a todas as coisas, isso desagrada o nosso Deus, isso é pecado. Então você precisa se santificar, pedir ao Senhor, nosso Deus, se você é viciado em alguma dessas coisas, masturbação, fornicação, prostituição, todas essas obras da carne que nós vimos em lições anteriores, falando sobre os frutos da carne, o fruto do Espírito, você precisa aprender a mortificar a sua carne, precisa aprender a santificar o teu corpo. Como? Pelos meios da graça, jejuns e oração, renúncia dos seus pecados, renúncia do pecado, renúncia da teimosia, obedecendo a teus pais, buscando servir ao Senhor em espírito e em verdade. Se você não fizer estas coisas, não procurar entrar por esse caminho, irmãos, você não está fazendo a vontade do Senhor. Infelizmente, irmãos, você não está apto para habitar no céu. É preciso santificar. Somos pecadores, mas precisamos a cada dia, Senhor, eis-me aqui, perdoa as minhas falhas, me ensina a ser santo, pois eu quero morar no céu. Glórias a Deus. Ser santo não é uma moda passageira. Ser santo, irmãos, não muda. É uma coisa que a cada dia precisamos nos aperfeiçoar, porque o nosso Deus é santo. Temos que ser santo em nossa escola. Temos que ser santo ao acessar as redes sociais, o Facebook. Temos que ser santo não compartilhando nem abrindo vídeos de conteúdos imorais que vêm defamar, difamar, ou vêm assim trazer dores a alguma pessoa, ou vêm trazer escândalos ao meio da igreja, a maledicência. Precisamos vigiar nessas coisas. Precisamos ser santos na obediência aos nossos pais. Quantos adolescentes não obedecem mais os teus pais, não ouvem o que os teus pais dizem, não respeitam mais os teus pais, falam de qualquer forma, acham que está falando qualquer um, não. São os seus pais e eles estão têm responsabilidade sobre vocês e prestarão conta diante de Deus. Então precisa vocês, adolescentes, obedecer aos teus pais, ser santo na obediência a vossos pais, porque essa é a vontade de Deus. Honra pai e mãe, para que tudo te vá bem e teu dia seja prolongado na terra. Isso é a palavra de Deus e você precisa obedecer, ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Você precisa ser santo no amor ao próximo, amar ao próximo, não desejar o mal, não querer o mal ao teu próximo. Isso é santidade, isso é ser separado, isso é cumprir com os mandamentos, honrar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Isso é Bíblia Sagrada, irmãos. A todo momento nós somos convocados a fazer estas coisas. Que Deus possa abençoar você nessa manhã. Ser santo não é um ato isolado, é um processo, não é moda passageira, é um processo que acontecerá ao longo de sua caminhada.
Ao longo de sua caminhada, Deus está trabalhando no seu coração. Ao longo da tua caminhada, o Espírito Santo está te convencendo da sua teimosia, do seu pecado. E ao longo dessa vida, Ele vai nos aperfeiçoando, nos trazendo a estatura de varão perfeito para herdarmos o céu, para glorificar o teu santo nome. Para onde quer que você esteja, você possa expressar o caráter de Cristo. Porque nós precisamos, irmãos, expressar o caráter de Cristo através da nossa bondade, da nossa longanimidade, da nossa alegria, da nossa paz, do nosso amor, da nossa alegria, da nossa obediência, da nossa santidade ao nosso Deus. Glórias a Deus. A revista traz para a gente, em tua oração sacerdotal, em João 17, Jesus não pede ao Pai que tira os seus discípulos do mundo, mas pede que os livre do maligno. O mundo jaz no maligno, irmãos. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós vivemos desse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós não devemos agir como o mundo age. Nós somos igreja do Senhor, lavada e remida pelo teu sangue. Nós somos sal e luz desse mundo. Nós somos a luz do mundo que se perde nas trevas. Nós somos luz do mundo que não tem mais como enxergar de tanto pecado, caminhando a passos largos para o inferno. Mas a igreja do Senhor, ela é lavada e remida pelo sangue de Cristo. Enquanto estivermos aqui, irmãos, precisamos expressar, mostrar a nossa santidade, a nossa diferença, não sendo igual ao mundo, para agradar ou para atrair jovens ou outras pessoas, não. Precisamos mostrar que nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Não ver uma vida cabisbaixa, uma vida de derrota, porque Deus não nos chamou para a derrota. O nosso Deus fala, nós seremos vitoriosos em todas as coisas, porque fiel é aquele que nos chamou, fiel é aquele que nos convocou. Somos reis e sacerdotes do Senhor. Ah, aleluia, glórias a Deus. E precisamos expressar isso para o mundo. Não nos derrota, não se contaminando, não se sentando na roda dos escarnecedores, dos pecadores, mas sendo diferente no seu colégio, sendo diferente nas suas atitudes, no seu modo de agir, de proceder, onde quer que você estiver. Você deve expressar a glória de Deus. John Stott diz, está na revista, não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando a Ele. Irmãos, a nossa santidade, ela provém do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa base de fé está na Bíblia Sagrada. Ela é inerrante, ela é a palavra de Deus. Aqui é a nossa regra de fé. Nós precisamos ler e fazer com que ela entre em nossos corações. Não ler para o simples pacto, para um protocolo ou para uma obrigação. Nós devemos estudar a Bíblia, pedir ao Senhor. Pedir ao Senhor, não é fácil ler a Bíblia, estudar coisas direcionadas ao céu, porque sabemos que a nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e as potestades. Mas você, adolescente, você já pode curvar os seus joelhos. Vivemos numa igreja bíblica, onde ensina a palavra de Deus. Você pode curvar o seu joelho, você pode jejuar, você pode... Deus, me ensina a amar a tua palavra, me ensina a te amar, Pai. Eu quero morar no céu, eu quero ser cheio do Espírito Santo, Pai. Eu quero levantar as minhas mãos e os meus amigos aceitar o Senhor. Eu quero levantar as minhas mãos e o mundo reconhecer que existe Deus nessa terra, que os sinais ainda acontecem nessa terra. Você pode fazer isso. O Senhor quer operar esses sinais, essas maravilhas, mas é preciso que você se santifique, que você abandone o seu pecado, a sua preguiça, a sua teimosia. Obedeça aos teus pais, obedeça aos teus pastores, obedeça a Deus, para que você possa morar no céu e glorificar e alargar o reino do Senhor nessa terra. Foi para isso que nós somos chamados. Não foi só para ficar dentro da nossa casa, no celular, vinha para a igreja, tudo bem, não. É para glorificar o nome do Senhor, é para ganhar vidas. Somos chamados para ganhar vidas. Quantos jovens no seu colégio não tem mais paz, está acontecendo o divórcio, a separação. Você pode ser peça, você pode ser pedra de Deus, você pode ser um agente de Deus para mudar essa história, para que a pessoa possa dizer, não, esse jovem é diferente, essa pessoa é diferente. Como eu faço para ser dessa forma? Nós somos reino de Deus, somos sacerdotes, somos povo escolhido, somos separados, fomos criados para isso, o Senhor nos formou para isso. Então precisamos, irmãos, honrar ao Senhor nestas coisas. Não devemos esquecer, irmãos, Jesus não morreu para comprar pessoas perfeitas. Ele não veio para os sãos. Sabemos que nós somos pecadores, mas João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você que me ouve nessa manhã, você que me ouve, adolescente, jovem, pais, você que me ouve, se ainda você não decidiu seguir a Cristo, saiba que Jesus te ama. O sacrifício dele foi por você, foi por nós. E enquanto o martelo
não for batido, enquanto a trombeta não tocar, enquanto tivermos vida, há esperança, há oportunidade. Ainda nessa manhã, você pode levantar as suas mãos e reconhecer que Jesus se encarnou, morreu e ressuscitou e voltará para buscar a tua igreja. E esse sacrifício, irmãos, ele é válido, porque é o sangue dele que nos purifica. Não temos mérito, não temos força, mas todos os dias, todas as manhãs, o Espírito de Deus nos ajuda em nossas fraquezas e podemos assim sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia, glórias a Deus. O nosso próximo tópico. Então, o primeiro tópico, fui chamado para ser santo. Você foi chamado e foi escolhido para ser separado, para glorificar o nome do Senhor, adolescente. O nosso próximo tópico aqui é o que é santificação. Na revista fala, de acordo com os principais dicionários de teologia, a palavra santificação remonta à ideia de ato divino, tornar santo a pessoa que crê em Jesus. Então, o que é santificação? É um processo progressivo e contínuo, operado por Deus na vida daquele que se entrega a Cristo. Então a santificação, irmão, ela só é possível na vida do crente. Por quê? Primeiro vem a conversão, a regeneração. Você reconhece o sacrifício de Cristo, você reconhece que Cristo morreu e ressuscitou, você se entrega a Cristo. A partir desse momento você é santificado, a partir desse momento você é separado para glorificar o nome do Senhor. Agora inicia-se um novo processo de santificação até o término de nossas vidas, até Jesus nos buscar. Esse processo de santificação, ele permanece em nossas vidas. Dia após dia, o Espírito Santo vai nos convencendo de nossos pecados. Dia após dia, eu vou abandonando as minhas práticas pecaminosas, ainda mesmo porque agora o pecado não opera mais em minha vida. Vivemos no mundo, ainda cometemos pecado, mas agora o peso do pecado não opera mais em minha vida. Por quê, irmãos? Porque agora eu reconheci o sacrifício de Cristo e a partir desse momento agora nós somos justificados, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Isaías fala ainda que os nossos pecados, irmãos, fossem vermelho, assim como a escarlata, mas o sangue de Cristo torna alvo mais que a neve. A partir desse momento agora, o Espírito Santo, ele começa a te convencer. A cada atitude, a cada falha, o Espírito Santo, ele te incomoda. Ele te incomoda a perdoar, a se afastar, a pedir perdão, porque agora você não está mais sobre o pecado. Você agora é salvo, você é remido e você está num processo de santificação, de transformação, de cada dia crescer para a honra e glória do nome de Jesus. A partir desse momento, nós somos conduzidos dia após dia até o arrebatamento, em vitória sobre o mundo, porque a Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então, a partir de agora, você terá vitória sobre o mundo. A partir de agora, você terá vitória sobre a tua carne, porque agora você não está mais sozinho. Você tem o Espírito Santo para te ajudar em suas fraquezas, em suas limitações. Ainda que você seja fraco, o Espírito Santo te ajuda. Ainda que você ache que não tenha sustentação, o Espírito Santo te levanta, te ergue, te levanta, te coloca de pé. E você, através dos meios da graça, do jejum, da oração, você pode se santificar e pedir a Deus: Deus, eu sou falho. Deus, eu preciso, Pai, abandonar essas práticas pecaminosas. Eu preciso que as minhas mãos, os meus olhos, os meus pés, eles sejam para a glória do Teu santo nome. Que os meus olhos, as minhas mãos, os meus pés me levem a lugar que glorifica o Teu santo nome. A partir de agora eu quero glorificar e exaltar o Teu santo nome. Aleluia! Agora você terá vitória sobre o mundo, sobre a carne. E agora, como Tiago 4,7 fala, a única forma, irmão, que nós temos de vencer o diabo é resistindo. A palavra de Deus fala: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Está difícil? Ore ao Senhor. Está doloroso? Ore ao Senhor. Não tem solução? Ore ao Senhor. Não tem como abandonar o seu pecado, as suas práticas pecaminosas. Ore ao Senhor, que Ele te libertará, Ele te santificará, Ele te tornará apto a morar no céu. Ele falou, irmãos, que Ele nos ajudaria em nossas fraquezas, em nossas limitações. Então precisamos suplicar, implorar, conversar com o Senhor, como você conversa com os teus pais. Ora ao Senhor, a oração é isso, é um diálogo com o Senhor.
Mostre para ele a sua necessidade, mostre para ele a sua limitação, mostre para ele onde você é fraco. E ele entrará com providência, porque ele conhece o seu pensamento, ele sabe da sua vontade. Você pode até me enganar os pastores, enganar as autoridades, mas a Deus ninguém engana. Se você com a sua boca confessar, irmãos, e seu coração tiver verdade, tiver o desejo de servir ao Senhor, ele entrará com providência e você será um canal de bênção, aonde quer que você esteja, Deus te usará e o mundo conhecerá que Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente, não mudou. Ele é Deus e continua falando para a honra e glória do teu próprio nome. Glórias a Deus, aleluia. Ser santificado é ser separado do mal em todas as suas formas, até a volta de Jesus. A obra do Espírito Santo, irmãos, ela em nossas vidas aqui nessa terra, até a volta do Senhor Jesus Cristo, ou até Ele nos chamar. Então, durante esse processo, estaremos em aperfeiçoamento, crescendo dia após dia diante do Senhor em graça e conhecimento. E essa é uma obra de Deus, a santificação. É a obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Mas nós somos convidados a cooperar com Ele nesse processo. Nós somos convidados, irmãos, a cooperar com Ele nesse processo. Não é a obra é de Deus, eu estou na igreja, então não. Nós precisamos se abster do pecado. Nós precisamos, irmãos, renunciar aos nossos pecados. Lucas fala, quem quer vir após mim, negue a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. Então nós precisamos, aqui na lição, 2 Coríntios 7, 1 fala para a gente, ora amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 1 João 2,6 fala, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Tiago 1:27, a parte B fala, guarda-se da corrupção do mundo. Irmãos, a palavra de Deus está nos exortando, nós devemos cooperar. Como? Nos abstendo da fornicação, nos abstendo de toda imundícia que leva a nossa carne ao pecado, nosso espírito ao pecado, nos aperfeiçoando na santidade e no temor a Deus. A palavra de Deus fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Adolescentes, procure companhias, procure amizades dentro da igreja, procure pessoas que vão acrescentar na sua caminhada, procure pessoas que vão te ajudar na tua caminhada. Sabemos que o mundo, existe N coisas para atrair os jovens, os adolescentes, mas a palavra de Deus ela é única, a palavra de Deus ela é inerrante, ela é que preenche esse vazio. O pecado é bom, proporciona uma noite de prazer, depois lança na depressão, lança na escravidão e te lança no inferno. Mas não entre. A grande jogada do pecado, a grande jogada, irmão, é não entrar, é se abster, é fugir assim como José fez, fugir, irmãos, fugir. Ô irmãos, o céu é maravilhoso, nós estamos aprendendo com o nosso pastor todas as quartas-feiras o que é o céu. Nós somos destinados para morar no céu, não fomos criados para morar no inferno. O Senhor está voltando. Nunca esteve tão perto a volta do Senhor. Vemos dias de dificuldade, dias de crise, dias de lutas, dias de dificuldades, mas a igreja do Senhor permanece coberta debaixo das asas do Senhor. Nós temos vendo, irmãos, uma desgraça acontecendo no mundo, mas a igreja do Senhor, ela permanece. A igreja do Senhor, ela é viva, ela permanece, irmãos. Vocês veem a igreja do Senhor permanecendo. E ela vai permanecer vitoriosa. A palavra de Deus fala, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Operando Deus, quem impedirá? Nós fazemos parte desse corpo. Nós somos separados. Nós somos igreja do Senhor. Nós estamos em processo de santificação. E nós somos santificados para morar no céu. Glórias a Deus. Como é possível perceber a santificação, irmãos, em nossas vidas? Como é possível perceber que o Espírito Santo tem operado essa obra na minha vida? A palavra de Deus fala, aquele que roubava não rouba mais, aquele que se prostitui não se prostitui mais, aquele que usava suas mãos para se prostituir, para se masturbar, para roubar ou para outras coisas, não vai fazer isso mais. Porque o processo de santificação foi iniciado em nossa vida, nós somos separados e agora a palavra de Deus, nós vivemos sobre a palavra de Deus, nós vivemos sobre a lei, a palavra do Senhor, e essas coisas não nos atraem mais. O que nos atrai agora é a palavra de Deus. Nós temos o desejo de morar no céu, de congregar, de participar das atividades na igreja, de participar dos cultos nas igrejas. Então eu percebo a santificação, as pessoas irão perceber a santificação, o processo iniciado pelo Espírito Santo em sua vida, nas suas atitudes, nos seus atos,
com a sua mãe, com seus pais, com seus colegas, e isso que nós que somos adultos em nosso casamento, em nossa família, a santificação nos torna manso, nos torna humildes, porque agora eu aprendo que as obras da carne, me afasta de Deus, as obras da carne me impedem de ter uma comunhão de intimidade com Deus. Então agora eu quero amar a Deus, eu quero honrar o nome do Senhor, eu quero ter intimidade com Ele, eu quero chorar diante dEle, eu quero que meu coração seja transbordado de alegria, porque onde o Espírito Santo de Deus está, há liberdade, irmão. Seja livre para adorar e glorificar o nome do Senhor. Não esteja preso no pecado, não seja preso, irmão, nas obras da carne, mas peça ao Senhor que Ele te libertará, Ele te santificará e você glorificar o teu santo nome. Você é um adolescente, mas o Senhor quer te usar. Deus quer te usar para curar, para batizar, para impor as suas mãos e o aleijado andar. Ô irmãos, o Senhor quer fazer muito mais, muito mais. Dê lugar a Ele. Dê lugar a Ele, jovem. Dê lugar a Ele, adolescente. Dê lugar a Ele, você que nos ouve nessa manhã. O Senhor quer nos usar. A igreja do Senhor pode fazer muito mais. Basta darmos o lugar. Glórias a Deus, aleluia. Que o processo de santificação iniciado pelo Espírito Santo alcance nossas relações com as redes sociais, com o namoro, com os pais, com os amigos na escola, bem como o nosso espírito, alma e corpo, a fim de que sejam inteiramente dedicados ao Senhor, pois sabemos que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Fomos chamados para ser santo e sem a santificação ninguém verá o Senhor, irmãos. Isso é a palavra de Deus. Glórias a Deus. Espero que você tenha entendido até aqui o que é o primeiro tópico, o que diz para a gente, foi chamado para ser santo, e o que é a santificação. Foi chamado para ser santo, ser separado, para adorar e glorificar o nome do Senhor. Então, esse é um imperativo do Senhor para a igreja dele. A santificação é um processo que inicia no momento de sua conversão e permanecerá até a volta do Senhor aqui nessa terra em nossas vidas. Glórias a Deus. Depois de visto esses dois tópicos, agora nós veremos o terceiro tópico. Não fui chamado para ficar. Eu creio que depois, adolescentes, nós temos falado sobre esses dois tópicos. Fui chamado para ser santo, que é separado, que é não se abster, que é se abster das práticas desse mundo, que é não viver na idolatria, na imoralidade, não agir conforme as práticas desse mundo. Ser santificado a cada dia, você procurar crescer na graça e no conhecimento de Cristo, abandonando as práticas pecaminosas, aquilo que te fazia pecar. Agora você não tem mais prazer nessas coisas, porque agora você tem prazer em glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que se nós prestamos atenção nesses dois tópicos, não fui chamado para ficar, nós poderíamos até parar por aqui, porque entendemos que o ficar é um conceito mundano, é uma coisa que o mundo acha normal, mas o que é normal para o mundo não é normal para a igreja. O mundo acha normal o divórcio, o mundo acha normal filho abandonar os seus pais, o mundo acha normal o filho se prostituir, o mundo acha normal o filho sair de casa, mas isso não é o normal para nós. Podemos até ser chamados de quadrados, podemos ser chamados de diferentes, estar na contramão da maré, mas essa é a igreja que vai morar no céu. A quem anda pela porta estreita, não é quem anda pelas portas largas. As portas largas tudo pode ficar, pode se prostituir, pode fazer coisas que não condizem com a palavra de Deus, mas o fim destas coisas é o inferno. Não existe outra palavra no seu inferno. Ali será um local de tristeza, de dores, porque ele será o despejar da ira de Deus. E nós não fomos chamados para o inferno, nós fomos criados para a glória do nome de Jesus. Então, adolescentes nessa manhã, não entrem por esse caminho de ficar. Por quê? Primeira parte. Vocês são adolescentes, vivem às custas de seus pais. Não podem se suster sozinhos, não trabalham. Então, primeiramente, vocês devem pensar em estudar, construir o seu futuro e orar a Deus em todo instante. Por quê? Nós não escolhemos nossos pais. Agora, o seu esposo, a sua esposa, desde já, você pode orar. Deus, eu quero um esposo dessa forma, eu quero uma esposa dessa forma. E o Senhor vai conceder dessa forma, porque a vontade de Deus é que homem e mulher realmente se casem, porque o relacionamento entre homem e mulher é para formar família. Deixará o pai, deixará o homem e a mulher, o seu pai e a sua mãe se unirão. Essa é a vontade de Deus. Então, o relacionamento entre homem e mulher é para a constituição de família. E vocês, adolescentes, ainda não têm idade para constituir família.
Então vocês devem obedecer os seus pais, saber o que eles falam para vocês é a verdade, é a vontade de Deus, é a vontade de Deus através dos nossos pastores, e não dar vazão à carne. Por quê? Vocês se envolvem, o mundo é muito maligno, o diabo não joga para perder, vocês se envolvem num sentimento de amor, de emoção, de paixão. Você vai atrapalhar o seu relacionamento no colégio, vai atrapalhar a sua vida no colégio, dentro da sua casa, porque você vai dividir o seu pensamento, a sua atenção com essas coisas passageiras que não agradam a Deus e não vai te fazer bem. Ocupa o seu tempo em crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Ainda que no seu colégio você vê meninas da sua idade, do seu naipe, a arrumar meninos para ficar, você é diferente. Imagine, a palavra de Deus fala que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Olha o que 2 Coríntios, 1 Coríntios fala para a gente, 6, do 12 ao 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O 15 fala, não sabeis vós que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz com um corpo com ela? Porque serão dois uma só carne. O 20 fala, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Adolescente, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Imagine, você tendo paixão ou sentimentos por outra pessoa. Não é o momento. Se ocupe em agradar o Espírito Santo de Deus. Esses sentimentos fazem mal para você. Não é bom. Não é legal. Você não tem idade para isso. Não entre por esse caminho. Palavra de eu sou obreiro da casa do Senhor, mas os seus pais têm muito mais a lhe ensinar a respeito disso. Os nossos pastores, não entre por esse caminho. Aqui não se busca conhecer ou se tornar conhecido pelo outro, muito menos a preocupação com sentimentos que possam vir a existir em função da experiência física e emocional vivenciada. Não procura, é ficar e foi embora. E aí você vai ficar preso a um sentimento, você pode entrar em depressão e muitas pessoas que entram por esse caminho não voltam. Daí um abismo chama outro abismo. Entra através da paixão e daqui a pouco estão no pecado, se desviam, abandonam a fé e acabou, irmãos. Você é um presente de Deus. Você gosta de ganhar um presente fora da caixa, todo usado, todo sem a capa, sem o papel que foi embrulhado legal, já usado. Ninguém gosta de ganhar um presente dessa forma. Assim será você. Passa na mão de um, passa na mão de outro. E aí, lá na frente? Que lucro teve isso? Que mérito teve isso? Isso não é para a glória de Deus e não tem futuro nestas coisas. Então, em nome de Jesus, não entre por esse caminho. Você é um presente de Deus. Certamente ninguém gostaria de ser tratado como um objeto descartável ou como um animal irracional. O ser humano não nasceu para ser usado, mas para ser amado. Você é um presente de Deus. Você é um príncipe e uma princesa de Deus. Ore ao Senhor, peça ao Senhor, no momento exato, na hora exata, o Senhor colocará aquela pessoa que te honrará por toda a vida. E você terá felicidades. E você caminhará ao lado dele e ao lado de Cristo. E não será peso para você. Porque você, nesse momento, você deve fazer o quê? Obedecer aos teus pais e pensar nessas coisas. Ficar não é uma cultura da igreja. Nós não vivemos como o mundo, irmãos. Ainda que isso é comum para o mundo, não é comum para nós. Ainda que seja comum para as pessoas que estão ao nosso redor, para nós não é comum. Marque com seus colegas da igreja, ver filmes, ler a Bíblia, participar de gincanas, passear, preencha o seu coração na leitura da palavra de Deus, preencha o seu coração com essas coisas. Não se entregue a esses sentimentos que te prejudicará, não entregue a esses sentimentos que diminuirá a sua comunhão com o nosso Deus. Lembre o povo de Israel, saiu do Egito, em pouco tempo estaria em Canaã. Percorreram devido ao seu pecado, devido às suas práticas pecaminosas, percorreram o deserto e não chegaram em Canaã, porque não ouviram a palavra de Deus. Vocês, adolescentes, são privilegiados.
A nossa igreja é uma igreja bíblica. Todos os nossos obreiros, todos os nossos professores, eles têm se esmerado em passar a palavra de Deus para você, têm se dedicado no ensino da palavra de Deus. Pegue essas coisas com carinho, com amor e aplique na sua vida, aplique ao seu coração. Não ouça essas coisas e deixe sair pelos seus ouvidos, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o nosso Deus veio para dar vida eterna e Ele tem cuidado de vós, Ele se interessa pelo seu futuro. Então, por favor, essa prática de ficar não condiz com a igreja, não condiz com a nossa cultura, não condiz com o nosso momento, a igreja do Senhor. Espere no Senhor até você ter idade para assim constituir e formar uma família. Então esse termo ficar é uma prática mundana, não condiz com a nossa igreja. Amém? Espero que vocês possam ter aprendido nessa manhã que ficar não é para você. Você foi chamado, você foi separado, você nasceu para isso. Quantas pessoas nesse momento queriam ter o privilégio de ter uma família, de ter um pai, de ter uma mãe, ou de ter um lar como o nosso, um lar cristão, onde tem pessoas que se preocupam. Nós estamos aqui nessa manhã falando para você, Jesus te ama, Ele morreu e ressuscitou por você, ainda que você não tenha entendimento para compreender essas coisas, mas o entendimento que você tem nesse momento é de obedecer a seus pais e saber o que Ele tem para você, é a verdade e a vontade de Deus para a sua vida. E se você desobedecer, as consequências podem ser trágicas. Então, obedeça ao Senhor, obedeça aos seus pais, pois a qualquer momento a trombeta soará e esse povo separado, esse povo santificado, esse povo que foi chamado para ser santo, para glorificar o nome do Senhor, irá morar nas mansões celestiais. E você, adolescente, estará lá nas mansões celestiais, juntamente com a sua família, para juntamente com a igreja do Senhor, glorificar e exaltar o teu santo nome. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês nessa manhã, que vocês possam ter aprendido essa lição. E se ficou alguma dúvida, irmãos, pega a lição, pega a Bíblia, vá aos seus pais, vá aos pastores, vá aos obreiros, vá aos professores, tire as suas dúvidas, não fique na dúvida. O nosso pastor é acessível, os nossos pastores são acessíveis. Cheguem a eles, conversem com eles, expunha as suas necessidades, as suas dificuldades, e eles lhe ajudarão, eles darão força para vocês não tropeçarem, mas continuarem olhando para o alvo, olharem para o autor e consumador de nossa fé. Que o Senhor possa ajudar a família nessa manhã, ajudar os seus pais a continuar na educação, a ensinar a vocês. Recapitulando a nossa lição, ser santo é o imperativo do Senhor para o seu povo, quer seja criança, adolescente, jovem, adulto ou idoso. Não há meio termo. O escritor aos Hebreus diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor, pois é preciso ser completamente dedicado a Ele. O fato de a santificação ser um processo contínuo realizado pelo Espírito Santo em nosso interior não nos dá o direito de continuar pecando irresponsavelmente. Afinal de contas, viver para agradar a Deus é uma prioridade para todo cristão. Então, irmãos, como eu falei no início, ser santo é imperativo. Todos os dias, quando nós acordamos, devemos colocar no nosso coração, hoje a minha meta é agradar ao Senhor. A minha meta hoje é ser achado pelo Senhor. Ore ao Senhor. Busque ao Senhor o batismo com o Espírito Santo. A nossa igreja tem vivenciado isso. Quantas crianças sendo batizadas com o Espírito Santo, quantos adolescentes sendo batizados com o Espírito Santo. Ore ao Senhor, Deus, eu sou pecador, o meu desejo é pecar, o meu desejo é prostituir, o meu desejo é me masturbar, o meu desejo, meu Deus, é pecar, eu não quero obedecer os meus pais, mas Deus, eu quero morar no céu, a minha carne deseja estas coisas, mas a Tua palavra fala, Pai, a Tua palavra fala para eu pedir, suplicar, e o Senhor irá ao teu encontro, adolescente, o Senhor irá ao teu encontro, jovem, o Senhor irá ao teu encontro, Pai, e te transformará, porque o Senhor não nos fez para a perdição, mas para a santificação, para morar no céu. Não se conforme com esse mundo, não se conforme com a prática desse mundo, não se conforme, porque o mundo jaz no maligno, mas a igreja do Senhor, ela é lavada e remida e irá morar no céu. Preste atenção nessa aula, que Deus possa te abençoar, que Deus possa realmente fazer um milagre em suas vidas. Vamos orar nessa manhã, agradecendo ao Senhor por esta aula, agradecendo ao Senhor por esse momento, que Deus possa ter falado ao teu coração. Vamos orar para encerrar nossa aula nessa manhã. Senhor Deus, mais uma vez estamos na Tua presença para te agradecer, Pai, por mais uma manhã. Pedimos ao Senhor, Pai, que as palavras faladas
que o termo, Pai, usado, que a leitura feita, Pai, possa realmente ficar gravado em nossos corações, que nós não venhamos, Pai, desanimar, que nós não venhamos, Pai, nos prostrar, Pai, nós não venhamos desanimar, mas que a cada dia, Espírito Santo, venha nos motivar, venha nos dar ânimo, Pai, venha nos dar força, venha nos despertar, Pai, venha criar em nós, Pai, um coração, Pai, um coração puro, Pai, renova em nós um espírito inabalável, Pai, encha-nos do Teu Espírito Santo, Pai, conceda a Tua igreja, Pai, dons de curar, dons de maravilhas, dons de curar, dom de profecias, Pai, discernimento de espíritos, Pai, revelação, sabedoria. Senhor Deus, tenha misericórdia, Pai. A Tua palavra fala que os sinais seguirão aos que crerem, Pai. Então conceda dons à Tua igreja, ainda que nós não sejamos merecedores, Pai, mas todos os méritos, Pai, está na Tua pessoa, Pai. Então nos ajude, Pai, Pai, a sermos santos, Pai, porque a Tua palavra fala, Pai, considerando a santidade daquele que nos convocou, Pai. Sede santo em toda a vossa maneira de se portar, porque está escrito, sede santo porque eu sou santo, Pai. É a nossa oração nessa manhã, Pai. Nos ajude a sermos santos, Pai, porque queremos morar no céu, Pai. Ainda que sejamos imperfeitos, sejamos um Deus que é perfeito, Pai. E todas as coisas estão em Tuas mãos e nada foge ao Teu controle. Ser conosco nessa manhã, Pai. Nos ajuda, Pai, a morar no céu. É o nosso maior desejo, Pai, estar nas mansões celestiais. Te agradecemos por essa manhã, por esse dia, em nome do Teu Filho amado, em nome de Jesus. Amém. Amar a Ti vai durar para sempre. Tua graça não tem fim, minhas fraquezas não olhaste, mas aquilo que farias em mim, hoje santo eu sou em Ti. Meu louvor não cessará, aqui na terra e além dela, pois mostraste a mim que o céu é o meu lar. Quando minha vida se for, Tu serás minha vida.